Oi, o meu nome é Laia Tsuka. Hoje eu vou resolver esse problema Agbrigba, que é o problema do Liam McKnight com a consultoria da Marine Able. Foi o problema número 4 da Olimpíada Internacional de Linguística de 2021. Então, entendendo um pouco da contextualização dele, ele vai tratar do Agbakiri e do Agbirigba. O Agbakiri, ele é um dialeto da língua Ikwere, que é uma língua Igbo de volta Níger da família Atlântico-Congo, que é falada no sul da Nigéria. E o Agbirigba, ele é um criptoleto secreta do Ogbakiri, falado por poucas pessoas. A gente tem o dado aqui que em 2010 tem um registro de cerca de 30 pessoas só que falavam. E foi criado por um grupo de pessoas que estava sendo recentemente perseguidas e sentiram necessidade de criar esse código secreto para que as outras pessoas não entendessem elas, conseguissem se comunicar de forma mais secreta. Essa ideia do criptoleto, né, geralmente funciona com base numa língua, que no caso aqui é o Ogbakiri, mas acontecendo algumas mudanças nas palavras, geralmente adição ou retirada de sons, de sílabas, para que elas não fiquem entendíveis por todas as pessoas. Tanto que a maior parte dos falantes de Ogbakiri não consegue entender ou tem muita dificuldade em entender o Agbirigba. Funciona parecido com a língua do P que a gente tem no Brasil. Então, a ideia de adicionar a sílaba P antes de todas as outras sílabas da palavra. Então, ficaria algo como pelim, peguá, pedô, pp, que eu acabei de falar, a língua do P na língua do P, né? Então, tem esse funcionamento semelhante, a maioria dos criptoletos. Então, começando aqui, pegando essa parte inicial do corpus do problema, a gente tem três colunas, a coluna do Ogbakiri, a coluna do Agbirigba e a coluna da tradução para português. A gente vê que as traduções são bem diversas, né? A gente tem classes gramaticais diferentes, sentidos bastante diferentes, mas parece que existe um padrão entre o Ogbakiri e o Agbirigba, e ele permanece bastante parecido em todas as palavras, então parece que nesse momento essa tradução para o português não vai ser tão relevante no problema. Então, só para facilitar a nossa visualização da resolução mesmo, eu vou tirar essas colunas para a gente conseguir enxergar melhor. Então, aqui, vendo só o Ogbakiri e o Agbirigba, a primeira coisa que a gente vê é que as palavras do Agbirigba sempre são maiores, né? Então, a gente tem sílabas a mais aqui, e percebendo, a gente vê que essas sílabas a mais que a gente tem, todas começam com a letra T e são seguidas por uma vogal. Então, acontece aqui a adição dessa sílaba T vogal. Marcando aqui todas essas sílabas em azul, a gente consegue ver quando que elas são adicionadas. Então, sempre que a gente tem uma sílaba formada por uma consoante com uma vogal, essa sílaba com T é adicionada antes dessa sílaba. E ela não acontece nesses casos que eu marquei em negrito. Então, em sílabas formadas só por vogais, então aqui a gente tem o O e O, por exemplo, antes desse O inicial, não acontece a adição da sílaba TV, porque é uma sílaba formada só por uma vogal. E também não acontece antes do que a gente chama de consoantes nasais silábicas. Então, são sílabas formadas só por uma consoante nasal, nesse caso. A gente até vê que elas têm a presença do tom, mas elas não são uma sílaba formada por uma consoante e uma vogal, né? Outra coisa interessante sobre essas nasais silábicas é que no Ogbakiri existem várias nasais diferentes, mas no Agbirigba a gente só vê acontecendo a letra N. Então, o Mboró, por exemplo, se transforma num N, né? O M inicial se transforma num N. Então, a gente vê que isso acontece com todas as outras nasais silábicas também. Por quê? Porque essa nasal vai estar assimilando com o T da sílaba que a gente adicionou. Então, como assim? O que é isso? Trouxe aqui essas ocorrências das nasais silábicas no problema e a tabela do alfabeto fonético internacional, a tabela consonantal. Aqui, essa última palavra do Agbakiri não está naquele corpus inicial, mas está na pergunta 2 do problema. Por isso que a gente não tem ainda a tradução para o Agbirigba. Então, a gente vê que a gente tem 4 nasais silábicas diferentes aqui. Vamos agora observar melhor como que elas funcionam de acordo com o alfabeto fonético internacional aqui do lado. Primeiro a gente tem a primeira palavra, o nda. A gente tem que a segunda sílaba começa com a consoante D, né? Se a gente procurar ela no alfabeto fonético, a gente vê que ela está bem aqui. Ela é uma plosiva alveolar vozeada. Então, ela acontece na região dos alvéolos, que é aquela parte logo atrás dos dentes. E antes dela, a gente tem a nasal silábica. E que nasal que vai ser? Vai ser o N, né? A gente vendo aqui, a gente vê que ela é uma nasal,
E ela também é alveolar, então ela também acontece na região dos alvéolos. Beleza. Próxima palavra, o emboró. A gente primeiro acha o B, que seria a sílaba da segunda, a consoante da segunda sílaba. Então tá bem aqui, é uma plosiva bilabial. E antes dela a gente tem uma nasal, que também vai ser bilabial. Então é esse M que tá aqui, né? Ela acontece com a junção dos dois lábios, que nem o B, só que ela é uma nasal. Mesma coisa com a próxima palavra. A gente tem o G, né, o G, que é uma plosiva velar, acontece no nosso véu palatino, que é aquela parte mole mais para trás no céu da boca. E a nasal que a gente vai usar é a nasal velar, que também acontece no véu palatino. E aqui, por último, a gente tem o Y, que na nota fonética está falando que ele é como o I em coisa. Então, ele é a aproximante palatal que a gente representa no alfabeto fonético internacional com o J, que está bem aqui. Ela é palatal, então acontece na região do palato duro, que é a parte mais durinha do céu da boca. E a nasal que a gente vai utilizar é a nasal palatal também, que acontece no mesmo lugar. Então a gente vê que tem essa assimilação da consoante seguinte com a nasal. Elas vão acontecer no mesmo local de articulação. Então, o local onde elas são produzidas no nosso aparelho fonador, que é a boca e os outros órgãos que são utilizados, no momento de produção da fala, vai ser a mesma nos dois casos. A diferença é que essas consoantes da nasal silábica vão ser consoantes nasais, certo? Então, no agbirigua, elas vão sempre acontecer antes da sílaba que a gente adicionou, que é a sílaba que inicia com T. A gente vê aqui que T é uma plosiva alveolar, não vozeada. Então, ela também acontece na região dos alvéolos, e qual que é a nasal que acontece nessa região? É o N, tá vendo? Então, é por isso que acontece essa assimilação. Então, no agbirigua, a gente só vai ter a nasal silábica sendo o N, porque a consoante seguinte é sempre o T, que é uma consoante alveolar, certo? Então, voltando aqui para o nosso corpus, a gente pode ver várias semelhanças da vogal da sílaba que foi adicionada com a vogal da sílaba seguinte, né, da sílaba que estava no Ogbakiri. Primeira coisa, nasalidade. Marquei aqui em vermelho todas as ocorrências de vogais nasais. E a gente vê que antes de vogais nasais, que são representadas com o tio, a sílaba que é adicionada com o T também vai ser uma sílaba nasal, com o tio. E sempre que a sílaba é oral, ou seja, não é nasal, a vogal adicionada também vai ser oral. Então a gente vê que é uma semelhança assim, de igualdade. O tom também funciona de um jeito bem parecido. Então, quando o tom é alto, representado por isso que parece o nosso acento agudo, o tom vai continuar alto na sílaba adicionada. Quando o tom é baixo, o tom vai continuar baixo. E quando o tom é descendente, que é representado por isso que parece o acento circunflexo, né? É um tom que começa alto e termina baixo. Ele meio que vai se separar em dois. Então, na sílaba que a gente adicionou com o T, que é a primeira sílaba, o tom vai ser alto. E na sílaba que já existia, o tom vai ser baixo. Em vez de ser um tom que começa alto e termina baixo na mesma sílaba, em duas sílabas separadas vai ter um tom alto e um tom baixo. Então, a gente vê que o tom funciona desse mesmo jeito também, com uma semelhança muito grande entre a sílaba que a gente já tinha no Ogbakiri e a sílaba que foi adicionada no Agbirigba. Outra coisa também que tem de semelhança entre essas duas vogais é a posição da raiz da língua. Então, algumas vogais são pronunciadas com a raiz da língua mais para frente e algumas são pronunciadas com a raiz da língua mais para trás. E isso vai permanecer igual entre o Ogbakiri e o Agbirigba. Então, vamos ver isso melhor? A gente chama esse fenômeno de harmonia ATR. Então, a gente fala que se uma vogal tem o traço ATR, ela é produzida com a raiz da língua mais para frente. Se ela não tem o traço ATR, ela é produzida com a raiz da língua mais para trás. Então, as vogais do Ogbakiri e do Agbirigba que tem ATR são E, I, O, U. E as que não tem, aqui, E, I, O, U, A. Certo? A gente vê aqui embaixo que quando a gente tem uma vogal com esse traço, a vogal da sílaba adicionada também vai ter. Então, o tu ficou o tu, tu. Quando ela não tem esse traço, é bó, ela também vai continuar sem esse traço, né? Então, a gente vê aqui que a sílaba adicionada foi uma sílaba com uma vogal também sem o traço ATR. E não só isso, não só na sílaba adicionada, mas se a gente prestar atenção, em todas as palavras, se uma vogal tem esse traço, todas as vogais vão ter esse traço. Se uma vogal não tem, nenhuma das vogais vai ter esse traço. E isso é uma coisa muito comum
não só no Ogbakiri, mas em várias outras línguas também. Com isso, a gente vê essas 3 semelhanças da vogal que foi adicionada com a vogal que a gente já tinha. E por que essas semelhanças acontecem? A gente fala que acontece o espalhamento de traços. Então, acontece o espalhamento dessas características fonéticas em comum. Então, aqui, por exemplo, isso acontece em outras línguas. Então, no Guarani Imbiá, a gente tem aqui essa palavra que significa parteira. A gente vê que a gente tem uma consoante pré-nasalizada, que é esse B que tem um M em cima, um pouco antes. E a gente tem as vogais nasais, né, marcadas até pelo tio na ortografia no T, né? Mas a gente vê que na transcrição fonética, tudo que acontece antes dela também é nasalizado. Então, acontece espalhamento de traços. Essa nasalidade dessa sílaba vai espalhar para todas as sílabas anteriores a ela. Então, do mesmo jeito que aconteceu no Ogbakiri. A nasalidade da sílaba que a gente já tinha no Ogbakiri foi espalhada para a sílaba que foi adicionada no Agbirigba. Né? Nesse caso, foi só para a sílaba anterior, mas no Guarani Imbiá acontece para todas as sílabas anteriores. No português a gente tem isso também. Então, banana, por exemplo, é uma palavra que existe muita variação. Então, em diferentes variações do português, ela pode ser falada como banana ou como banana, por exemplo. Então, nesse caso do banana, a gente vê que essa nasalidade que a gente tem, tanto pela vogal nasal da sílaba tônica, quanto pela consoante nasal, que seria o N, né? Ela espalha também para essa sílaba anterior. Então, o banana pode se transformar em banana, porque essa nasalidade foi espalhada para essa sílaba que está próxima, né, da sílaba que a gente falou. E não precisa ser só nasalidade, é um traço muito comum de se espalhar, mas outros traços também podem. Então, por exemplo, coruja, a gente nem sempre fala assim, coruja. Em algumas variações a gente pode falar coruja, principalmente na fala do cotidiano, fala não monitorada. A gente vê aqui que o O é uma sílaba, é uma vogal mais aberta do que o U, né? Mas a gente tem o U nessa sílaba tônica. Então, às vezes, esse fechamento maior da nossa boca, ele pode ser espalhado também. Então, o O do coruja pode virar um U, que é uma vogal mais fechada, que nem é o RU, né? Então, a gente fala coruja. E não precisa ser só esse espalhamento regressivo que a gente viu nesses casos, que um traço espalha para sílabas e sons próximos anteriores a eles, também pode acontecer do outro sentido, né? Então, de forma progressiva. Então, aqui a palavra muito, por exemplo. A gente tem essa consoante nasal, que é o M, e porque ela é nasal, a vogal seguinte a ela também vai ser nasal. Então, o U é muito nasalizado, a gente fala muito, que é diferente, por exemplo, do espanhol, que a gente fala mucho. Esse U não é nasalizado no espanhol. Então, não acontece espalhamento do traço nasal no espanhol, mas no português aqui, nesse exemplo, acontece. Então, a gente entende que acontece espalhamento de traços, né? Entre essas sílabas que já tinham no Agbakiri e as sílabas que foram adicionadas logo antes no Agbirigba. Beleza, então agora vamos entender um pouco mais sobre essa vogal, além desses traços que são espalhados. Se a gente perceber, todas as vogais dessa sílaba com T são ou uma das variações de I ou uma das variações de U. Na maior parte dos casos, ela é determinada pela vogal da sílaba do Agbakiri. Então, se a vogal é uma vogal anterior, vogal que a parte da língua está mais para frente da boca, então o E, o I, a gente vai ver que acontece o uso de um dos Is na sílaba que foi adicionada. E se a vogal é uma vogal posterior, então com a parte mais alta da língua mais para trás da boca, ou uma vogal arredondada, né, que a gente pronuncia com os lábios arredondados, a vogal é o U, uma das variações. Por quê? Porque o U é uma vogal arredondada e posterior, e o I é uma vogal anterior. Então, a gente também vê aqui que é por essa semelhança de algum dos traços dessas vogais. Mas, se a gente perceber, isso não acontece sempre. Não é sempre que a vogal da sílaba do Agbakiri vai determinar a vogal da sílaba do Agbirigba. Então, nesses casos que eu marquei, isso não acontece. Então, a vogal é uma vogal posterior, mas a da sílaba adicionada é anterior, ou vice-versa. Nesses casos, se a gente prestar atenção, a consoante é bem específica. Então, só tem quatro consoantes diferentes que acontecem nesses casos: o B, o M, o W e o Y. Nesses casos, o que acontece? Sempre que a consoante é o Y, aproximante palatal,
a vogal vai ser uma das variações do I. Sempre que a consoante é B, M ou W, são consoantes labiais, a gente chama, porque são produzidas com aproximação dos lábios, arredondamento também dos lábios, a vogal é uma das variações do U. Por quê? No caso do B e do M, a gente vê que é isso, são consoantes bilabiais, né, produzidas com o encontro dos lábios, e o U é uma vogal arredondada. Então, existe essa semelhança na produção desses dois sons. No caso do Y, que é a nossa aproximante palatal, e do W, que é a nossa aproximante lábio-velar, acontece uma coisa que a gente chama de assimilação glide vogal. Então, esses dois sons são chamados de glide ou semivogais, que têm sons muito parecidos com vogais, mas eles são mais breves e eles não conseguem ocupar o núcleo da sílaba. Então, eles não são considerados vogais, tanto que na tabela do alfabeto fonético internacional, esses sons estão na tabela consonantal, né? Não estão junto com as vogais. Então, a gente vê aqui a aproximante palatal, a gente consegue entender bem direitinho como ela funciona, vendo a diferença entre as pronúncias de país e pais. País, a gente vê que tem duas sílabas, e cada uma dessas sílabas tem seu núcleo, que é a vogal, né? Então, o pá e o is. Em pais, é só uma sílaba, e a vogal é o A. Mas ainda existe esse som que se parece muito com o I, que seria esse pais, né? Justamente isso aí é o nosso glide, a nossa aproximante palatal. E no caso do W, é a mesma coisa que acontece, só que ele se assemelha ao U. Então, vendo aqui embaixo, eu trouxe um desenho de como é a nossa posição da língua quando a gente pronuncia a vogal I. Percebe que a parte mais elevada está lá na região do palato duro, que é a região também que acontece na produção da aproximante palatal. E quando o U é pronunciado, a língua está na região do véu palatino e também acontece o arredondamento dos lábios, que é justamente a aproximante lábio-velar, né, que é produzida com o encontro dos lábios e também no véu palatino. Então a gente vê que por isso que isso acontece, porque essas vogais se assemelham muito com seus respectivos glides, e por isso acontece a assimilação, como a gente também viu que acontece com outros traços. Com isso, a gente consegue já resolver o problema inteiro. Então, a primeira questão pergunta a exceção. A gente vê aqui essa palavra mini, a gente vê aqui no Agbrigo ficou timitini, mas se a gente fosse seguir todas as regras, o jeito que deveria ser é com um U no lugar do I. Por quê? Por causa disso que a gente acabou de ver agora, a consoante dessa segunda sílaba do Ogbakiri é o M, que é uma consoante bilabial. Então, a vogal anterior a ela deveria ser o U, que é uma vogal arredondada. E a gente tem também a questão 2, que é só de fazer essas traduções mesmo. Certinho? Então, podem tirar foto aí, pausar o vídeo, quem quiser ver essas respostas direitinho. E é isso. Muito obrigada por assistirem.